Olá, está começando o programa Conexão pela rede Evangelizar de Comunicação. E você que nos assiste de Maringá e região, nos acompanha pela TV Terceiro Milênio. E você que nos assiste de Curitiba e região, nos acompanha pela rede Evangelizar. Hoje vamos falar de arquitetura e igreja. Vamos falar de um projeto que está sendo feito e explicar qual é a maneira correta de se fazer uma igreja, entre outros assuntos direcionados também nesse tema. Para falar sobre arquitetura e igreja, a gente convidou o arquiteto urbanista Rodrigo Pupim. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Fernanda, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Temos vários temas para conversar, abordando principalmente uma igreja, que vai ser construída na cidade de Maringá, Paróquia Santo Expedito, um projeto arquitetônico que você está fazendo junto com o seu sócio, e que ainda não está pronto, o projeto arquitetônico está pronto, mas os projetos complementares estão sendo feitos ainda, não é isso? É isso mesmo, Fernanda. Nós somos convidados para fazer o projeto arquitetônico dessa paróquia e estamos em fase de aprovação dos projetos junto aos órgãos técnicos públicos, e aguardando o alvará de execução para realmente começar a obra. Para falar um pouquinho mais detalhes sobre o projeto em si, vamos deixar para o segundo bloco, mas agora eu quero saber com você algo meio pessoal. Já tinha projetado alguma igreja? Não é algo que é todo dia, né? Pois é, não é sempre que aparece um projeto desse tipo, certo. Inicialmente, quando a gente recebeu o convite para fazer esse projeto, a gente sentiu como se fosse um desafio. Afinal de contas, você faz vários projetos residenciais e comerciais, mas a igreja, praticamente você vai fazer poucos durante a sua carreira, Então, a gente realmente foi instigado, por esse convite e enfrentar os desafios que seriam necessários para um projeto dessa magnitude, E quais seriam esses maiores desafios? Bom, primeiramente é um templo religioso, Então a gente tem toda uma carga simbólica relacionada a essa edificação, que a gente teve que fazer um estudo junto ao padre da paróquia, à comunidade, à própria mitra aqui de Maringá, para entender o funcionamento e o significado de toda essa edificação. Posteriormente, a gente teve que fazer uma pesquisa específica à parte de legislação, uma vez que uma edificação que reúne uma grande quantidade de pessoas, que tem um público grande, a gente tem uma legislação específica, tanto municipal quanto em nível nacional, relacionado à edificação dentro do zoneamento da cidade, relacionado à questão de acessibilidade e principalmente à questão de segurança, Até porque a gente teve aquele caso em Santa Maria, Então a gente se alertou bastante em relação a essa questão, Certo. E aí o desafio de abordar os templos religiosos, que vocês nunca tinham feito isso. Como pesquisar, como ir atrás de saber os conceitos, tudo tem um significado, Inclusive a gente teve uma situação até engraçada que assim, o nosso vocabulário era diferente de todo o vocabulário da Mitra, por exemplo, certo, eu Então, imagino que deve ter sido assim até engraçada, foi uma situação até um pouco constrangedora, porque a gente chegava e falava do público, eu falava, não, é a assembleia. Chegava e falava do palco e tinha uma outra determinação, Então, foi uma situação até de fazer esses pequenos ajustes, na comunicação. Certo. E vocês pesquisaram algum arquiteto para se inspirar ou vocês foram analisando alguma coisa que vocês gostavam? A pesquisa de repertório de arquitetos, ela sempre acontece para qualquer tipo de projeto, Agora, a gente teve que fazer uma pesquisa específica com obras de grande porte, que é o caso de uma igreja, Então, a gente teve algumas referências de alguns arquitetos que a gente acha interessante, bacana na área de arquitetura, fez uma combinação com todas as exigências legais e as necessidades da paróquia em si, e acabou surgindo esse projeto aí que a gente vai acabar explicando depois. Depois, no segundo bloco, um pouco mais de detalhe. Mas teve alguma coisa assim entre o moderno? Porque geralmente a gente pensa em igreja, a gente pensa algo ou de repente mais barroco, ou mais antigo, Aí vocês já, arquiteto jovem, de repente vem com uma visão mais moderna e contemporânea. Teve assim algum momento de brigas, assim, de conceitos, pensar o que se definiu o que vai fazer? Bom, realmente a gente sempre tenta trazer uma arquitetura que reflete o nosso dia a dia. A gente é um pouco contra esse discurso de imitar coisas antigas, porque a gente tem uma lógica do quê? A gente vive hoje. Se a gente vive hoje, qual que é a arquitetura que reflete o modo de vida da sociedade hoje em dia? Então, nesse sentido, a gente procurou atender toda a necessidade da paróquia
mas também trazer uma arquitetura contemporânea, uma arquitetura que fosse do dia a dia nosso hoje, né? Então, também os objetivos da arquitetura é deixar esse registro da época, né? Depois, quando for há 20 anos, a gente vai ver que aquela época a arquitetura era daquele jeito, mais ou menos assim. Com certeza, com certeza. É um objetivo, Exatamente. então, né? Agora você falou de uma questão que eu achei muito importante e acho que dá para a gente entrar a fundo, a questão da segurança. Tudo isso foi pensado, então, no projeto, né? Como você tinha falado. E a gente vê que muitas igrejas, sem falar de religiões, né? Cada religião, mas muitas igrejas acabam adaptando locais, né? Barracões comerciais e alugando e entrando, né, com a sua igreja. Isso acontece muito? Na cidade de Maringá, a gente até teve uma discussão específica em relação a isso, que casos rotineiros acontecem nesse sentido. Existe um espaço já pré-existente e a igreja, independente da religião, ocupa esse espaço e começa a realizar a sua atividade. Certo. As pessoas não tomam cuidado de que a legislação municipal, ela basicamente determina a edificação a partir do local onde ela está inserida na cidade e em relação ao uso que vai ter esse local. Ao objetivo, né? Se for para um barracão comercial, é uma construção totalmente diferente para uma igreja, é isso? Isso, com certeza. Então, o que seria o correto acontecer? Quando existe a intenção de se ocupar um espaço já existente com a finalidade de um templo religioso, esse espaço deveria ser previamente adaptado e regularizado junto aos órgãos técnicos públicos. Certo. O que geralmente não acontece. Então, é aí que geram os problemas relativos à atividade, né? Certo. Com relação à acústica, né? De um impacto de vizinhança que começa a incomodar os vizinhos, em relação a estacionamento, né? Que não há previsão dessas vagas de veículos, então começa a causar um problema no trânsito do entorno, e aí começa a dificultar a retirada dos alvarás junto à prefeitura, por exemplo. Certo. Então acaba que fica uma atividade até certo ponto ilegal nesse sentido, né? Certo. Então, além de não ser um local adaptado, trazer todos os problemas sociais, né? Barulho e trânsito, que isso prejudica bastante, são os principais. Então, as pessoas que estão ali dentro, né, naquele momento na igreja, né, os fiéis, os participantes, então, eles não estão 100% seguros, porque aquele local não está adaptado para ser uma igreja. Geralmente não, né? Agora, se há a postura de ter uma adaptação desse espaço, com certeza ele pode funcionar com essa finalidade. Certo. Mas geralmente é o que não acontece, né? Geralmente você não vê um projeto de prevenção contra incêndio, por exemplo, ser elaborado adequado para essa situação, né? E aí a gente pode correr alguns certos riscos, né? Certo. Então, todos os projetos de igreja têm que ter esse alvará, pensado, né, para funcionar da melhor forma possível, né? É o correto, né? Existe tanto uma legislação municipal quanto normas em nível nacional que regem, né, a conformação desse espaço de acordo com o uso específico. E a igreja que vocês estão projetando ainda está para conseguir esse alvará, mas está por aí. O nosso projeto ele já atenta às legislações municipais e às normas de acessibilidade, às normas de segurança de rotas de fuga, né, de prevenção contra incêndio. E os projetos estão sendo todos elaborados baseados nessas normas específicas e sendo aprovados junto aos órgãos técnicos públicos, né? No caso, para o momento, junto à prefeitura e junto ao Corpo de Bombeiros, né? E vocês estão fazendo uma paróquia, né, uma igreja para a paróquia Santo Expedito, que atualmente só tem um salão, né, não tem a igreja ainda feita. O que vocês perceberam da expectativa da comunidade? Porque a gente sabe que uma comunidade que ainda não tem a sua própria igreja, né, como se não tivesse sua própria casa. O que vocês, nessa observação, vocês estão vendo aí na comunidade? Bom, inicialmente a gente teve um contato com o padre da paróquia e também com a mitra, né? Então, essas pessoas nos passaram umas questões mais técnicas, né? Umas questões mais de funcionalidade, de como aquele espaço deveria se comportar. Certo. Né? A partir disso, a gente elaborou uma proposta e que foi apresentada junto à comunidade. E nesse momento que é uma parte mais delicada, né? Porque você trabalha com uma questão mais emocional, né? Junto ao cliente, né?
O fiel, ele está preocupado mais com aquela questão simbólica, né, da igreja, e não tanto com a questão de tamanhos de espaços, os espaços específicos que devem existir, né? Certo. E aí você, no momento que você apresenta isso à comunidade, é uma situação até certo ponto mais difícil de você obter uma aprovação, porque não é um cliente específico, né? É toda uma comunidade. Então, Certo. cada um vai ter o seu gosto, cada um vai ter a sua expectativa, cada um vai ter o seu sentimento. Sim. E isso tudo a gente foi conversando e foi ajustando no projeto, até que culminou nessa proposta que a gente agora está fazendo as aprovações devidas, né? Não é fácil agradar centenas, milhares de clientes de uma vez só, né, Rodrigo? Com certeza, né? Apesar de que para esse projeto a gente teve a participação de um pequeno grupo, né? Não foi toda a paróquia que participou, mas os interessados, eles deram a sua opinião Deram durante seus o processo. pitacos, Com né? certeza. Todo mundo tem a sua visão de como deve ser a igreja no seu ideal, né? Então, a função do arquiteto é bem complicada, né? Porque tem que satisfazer muitos ideais aí, né? A gente teve que ter uma articulação muito boa para atender tanto um contra o outro e não deixar ninguém insatisfeito na situação. E saber né? argumentar, né? Não Sim. é fácil, algumas né? coisas a gente não podia atender porque aí tem justamente essas questões legais, questões né? funcionais, que olha, isso não dá por causa dessa questão e Muitas tudo vezes mais. as pessoas querem, né, uma entrada maior, o menor fala, não dá, tudo tem uma padronização devido à lei, né, que você falou, Isso. né? O que a gente poderia trabalhar em relação a atender a população, a gente fez, né? As outras questões técnicas, legais, a gente fazia a argumentação devida. Certo. Bom, olha como passou rápido. O primeiro bloco já foi, rapidinho a gente volta no segundo bloco, que eu quero dar mais detalhes sobre o projeto, que vocês vão acompanhar como foi feito passo a passo. Nós voltamos já já com o programa Conexão.